A orelha dela, pessoal, eu coloquei o marrom. Falta ainda fazer um clareamentozinho aqui ainda vou fazer. Tem uma sujeirinha aqui de cerâmica que eu coloquei aqui e aqui, nessas áreas mais escuras. Mas depois, como eu disse, eu vou vir clareando. Eu faço partes por partes, pessoal. Eu venho aqui, aí depois eu venho um pouquinho aqui. Eu não fico assim, pessoal, sempre 100% do meu tempo só num pedaço. Eu sempre vou no outro para já estar dando uma forma para me compreender melhor, fica mais fácil. Aqui nessa parte aqui do pescoço, pessoal, ainda a gente vai ter que colocar uma sujeirinha de cinza, bem clarinha, diluída. A gente ainda vai pôr. Aqui, ó, nessa área do narizinho dela, nessa ponta aqui, e algumas partes do rosto, pessoal. Nessa pequena curvinha aqui da covinha dela, mas eu sempre, pessoal, faço um pouco e depois eu já faço os olhos, a sobrancelha, o nariz, a boca, para me dar uma maior visibilidade, pessoal, do que eu tenho que fazer, para não ficar assim muito perdida. Então é um conselho que eu dou. Depois que vocês estiverem com o rosto quase 100% pronto, vocês fazem assim, só os esboço, pessoal, da sobrancelha, do olho, do nariz, da boca. Ajuda bastante a gente na parte de sombreamento, na cor, na compreensão maior do rosto da pessoa. Facilita um pouquinho. No nariz, eu também utilizei o amarelo bebê para fazer essa iluminação. Ela foi feita antes do lavanda e do flor de malva. Mas depois, após colocá-los, eu tive que repetir o processo e colocar ele mais uma vez e iluminar essa parte mais centralizada aqui, pessoal, da iluminação do narizinho dela. Aqui, pega um pouquinho mais e aqui uma sujeirinha dele, bem pouquinha. Depois eu tenho também que vir fazendo a iluminação entre as dobrinhas da pálpebra dela, pessoal. Vou dar um zoomzinho para facilitar. É bem fininho, pessoal. Eu fiz só um nuance, porque nem eu construí o olho, acaba tirando um pouquinho dessa marcação. Mas depois, antes de fazer os cílios dela, eu venho arrumando aqui e aqui embaixo. Mesma coisa no outro olho, tá vendo? Sempre a gente tem uma dobrinha, pessoal, bem fininha entre as pálpebras, tá vendo? Algumas mais aparentes e outras não. Debaixo, pessoal, do vermelho diluído, porque tem a maquiagem do olho e tem a da sobrancelha. Então eu já fiz a marrom por debaixo, porque a sobrancelha dela é um marrom bem escurinho, mas eu só ponho só um pouquinho, uma sujeirinha do marrom para dar um nuancezinho. Depois eu vou diluir o vermelho, tomate, bem clarinho, e venho passando por cima. Se necessária correção com o branco, depois eu dou uma clareada, uma acertada. E a mesma coisa, pessoal, na maquiagem dos olhos. Primeiro eu sempre venho com a tinta diluída e nunca com a tinta em si, a não ser em raras exceções. Depois que eu venho acrescentando a cor mais forte, que se eu pôr mais forte primeiro, pessoal, vai dar um cheguei muito grande e não vai ficar tão natural. Como eu disse, salvo raras exceções. Depois disso é que eu venho fazendo os cílios. E antes de tudo isso, pessoal, a gente tem que fazer a pupila dela, a corzinha do olho dela, o reflexo da luz. Aproveitando, pessoal, dependendo do ambiente que a gente se encontra, muitas vezes pode refletir, pessoal, a cor do ambiente na íris ou uma diferença de iluminação. Em fotos também é bastante comum, pessoal. Não são em todas, mas em algumas a diferença até nesse branquinho do olho da gente acaba incidindo, refletindo a cor
do ambiente ou da iluminação. Então a gente tem que colocar. Só se estiver muito gritante, pessoal, que a gente dá uma suavizada, porque a gente sabe que é normal. Mas para quem está observando, vai achar que a gente ou fez errado, ou colocou a cor errada, ou outra coisa, porque é mais difícil a pessoa compreender esse tipo de detalhe, mesmo a gente explicando. Então, se for só um lancezinho, pessoal, a gente ainda faz. Se tiver muito gritante, a gente dá uma atenuadazinha, porque mesmo se tiver certo, para quem tá vendo é mais difícil entender, pessoal. Vai achar até que a gente fez um olho que não tem nada a ver com a foto. Aqui partindo daqui, pessoal, dos olhos, aí a gente vai dar mais um realcezinho, vou dar um zoom aqui, nas fossas nasais dela, dá uma leve escurecida desse centro e uma pontinha aqui. Bem coisa pouca, pessoal, mas é um detalhezinho que ficou faltando. Agora eu vou dar uma diminuída aqui no zoom. Aí eu vou vir terminando os detalhes das covinhas dela, do cinza do pescoço, da orelha, da pouca pele do rosto que aparece. E mais algum detalhe que precisar, pessoal. Que sempre bom a gente sempre tá olhando se tá faltando alguma coisa, que às vezes a gente pode acontecer de se interter com uma coisa e acabar esquecendo. Aí quando vai ver já não tem nem como mais colocar, ou se colocar vai ficar muito aparente. Então sempre a gente tem que estar parando um pouquinho e verificando. Na boca, pessoal, é o mesmo processo dos olhos e da sobrancelha dela. Primeiro eu vou vir com o vermelho tomate diluído por baixo de tudo, disso tudo. Bem suavemente e vou passando, pessoal. Para não ficar assim, aquela divisão. Tem assim a cor bem forte, pessoal, mas para não ficar uma linha divisória muito explícita. Então vou passar um pouquinho diluído e sempre esfumando bem de levinho, pessoal, com esse mesmo pincel aqui, bem de levinho. E no canto da boca, pessoal, requer um cuidado mais especial ainda, porque a luz, um pouquinho da luz da reflexão do vermelho lábio dela, como a maquiagem é branquinha, se reflete um pouquinho, pessoal, nesse escurinho da boca desse marronzinho. Então a gente tem que vir bem devagarinho, com todo cuidado, fazendo esses nuancezinhos vermelhos, tá? Todos os cantinhos. Se precisar iluminar de novo, a gente pega um golinho de branco diluído, 50%, só a pontinha e vai arrumando. A mesma coisa aqui, depois eu vou ter que fazer. Aí depois eu venho com o vermelho tomate puro, com muito cuidado, e eu vou colocando no lábio de cima, é o mesmo processo que o de baixo. A única coisa que muda, pessoal, vai ter um sombreamento mais escuro ou um sombreamento mais claro, mas pelo menos essa parte em cima e embaixo é a mesma coisa. E essa partezinha aqui, pessoal, nesse tipo de maquiagem, ele é bem assim, não é igual a da gente que é uma curvinha assim, que tem aquele fundinho assim. Ela é bem assim, tá vendo? Tem tipo de uma fendinha embaixo, não tem aquele meio círculo, vamos dizer assim, é mais desse jeito, como se fosse a cabecinha de um coração, ou melhor dizendo, metade de um coraçãozinho da parte de cima, assim, ó. Então tem que fazer bastante cuidado, pessoal. Primeiro você faz uma pontinha só de tintinha, pode ser até diluída, pessoal. Marca bem o rumo da onde que tá, pinga um pinguinho, que aí você já tem um pontinho de referência. Aí você vem e vai fazendo bem devagar, pessoal. Não adianta fazer assim correndo, vai ficar ruim e grosseiro. Então vocês têm que pegar e vir construindo bem devagarinho. Igual quando a gente, bom, no caso as meninas, quando tá passando batom, com muito cuidado. Porque é igual a da boca, pessoal. Errou, borrou tudo. E no caso do tecido, como você já fez a parte de fundo da maquiagem dela, vai ser um pouco
Dependendo do erro, pessoal, pode consertar, mas dependendo do erro, aí fica permanente. Então é um pouquinho mais complicado. Então tem que ser com muito cuidado mesmo. Aí a gente, antes de terminar os lábios, a gente vai entrar na parte do meio. Vocês tanto podem fazer essa parte de dentro da boca primeiro, ou, para ter uma maior noção, fazer o lábio de cima e o lábio de baixo. Não assim, ele todo, só a metade do trabalho. E depois fazer a parte de dentro da boca. Isso aí vai de pessoa para pessoa. Tem vezes que eu faço ele primeiro, e tem vezes que eu começo a fazer os lábios e depois finalizo a parte de dentro. Vai de cada um, de como fica mais fácil. Depois que eu terminei a parte de dentro, pessoal, aí sim eu finalizo os lábios dela, tá? Aí eu vejo se precisa de mais algum canto com o vermelho tomate um pouquinho mais reforçado. Uso o vermelho escarlate nos lábios dela. Diluo um pouquinho de branco, bem ralinho mesmo, pessoal, bem clarinho mesmo, nem tão médio, não é claro, não, mas não assim ao extremo, um pouco, como se fosse 25%. E faço, pessoal, as leves marcações de claridade que tem no lábio dela. Se vocês dão um zoomzinho bom na foto, vocês vê que tem a divisória assim, bem de levezinho das dobrinhas do lábio dela e da iluminação. Então a gente dá o zoom e põe com muito cuidado devagarinho essas partezinhas e vai acrescentando o branco menos diluído até chegar naquele ponto que a gente precisa, sempre olhando na foto e pondo de pouco em pouco, tá? Depois a gente faz as marcações do lábio dela com vermelho escarlate e vai colocando. Depois a gente vai fazer o sombreamento com rústico no lábio dela, nas covinhas. No dente, pessoal, um detalhe peculiar é que se vocês vão ver que na maquiagem, algumas guixas têm o costume de pintar o dente com carvão, outras não, então isso varia de uma para outra. Essa daqui aparenta que pinta os dentes com carvão, não posso dar certeza 100%, pessoal, mas é o que eu percebo na fendinha da boca dela aberta. Então a gente sempre vai ter assim essa dúvida em alguma coisa. Vai tentar fazer a cor aproximada, mas sempre vai ter alguma dúvida nesse ponto. Aí eu vou escurecendo. Primeiro eu vou usar um pouquinho de cappuccino. Vou usar palha, vou usar marrom. É uma misturinha, pessoal, bem dizer. Bem pouquinho de cada. Vou usar o vermelho também, a sujeirinha dele. Então sempre, pessoal, é coisa assim, bem pouquinho. Às vezes a gente fica 40 minutos só num cantinho. Mas tem que sempre pôr, pessoal, nem que a gente misture previamente na palheta, diluir um pouquinho e dar uma misturada para ter certeza que é aquele tom que a gente tem que usar. Às vezes a gente tem que diluir, vamos supor, eu ponho 3 gotinhas aqui de uma tinta. Eu noto que naquele tom tem aquelas duas cores. Eu vou lá e dissolvo as duas juntas, entendeu? Para ter certeza que vai ser naquele tom exato. Agora eu vou diminuir um pouquinho o zoom aqui. Aí, pessoal, depois que terminar os olhos, o nariz, a boca, vocês também verificam nessa parte se tem algum adorno de brinco. Se ele tiver, pessoal, por cima do cabelo, da roupa, por alguma parte do corpo, aí você sempre tem que fazer o que está atrás do brinco. Se acontecer do brinco estiver livre, não tiver nada embaixo dele, aí vocês podem estar fazendo o brinco já depois que terminar a orelha. Aí depois de tudo isso, pessoal, terminar aqui, ó, vocês podem ver que eu já estava esquecendo. Como eu disse, eu fiz um pouquinho da cabeça para vocês não ficar tão perdido assim, porque é só o rostinho dela.
Sempre, pessoal, quando tem aquelas brechinhas assim do cabelo, um pouco do cabelo aparecendo e pele, a gente sempre faz um pouquinho do couro cabeludo, que aí assim, a gente vem só fazendo os fios de cabelo, que é o meio mais fácil. A gente faz também com esse fiozinho de cabelo que solta, que fica sobre o rosto. Aí depois de tudo isso, pessoal, prontinho, a gente checando o rosto, terminando tudo, couro cabeludo, pescoço. Aí sim a gente começa o cabelo. Nesse caso, pessoal, como não tem cabelo sob as vestes dela, eu posso ou tá começando o cabelo dela com os adornos, ou fazer o kimono dela. Eu posso começar de uma dessas duas partes. Se por um acaso tivesse um pouco do cabelo dela, ou enfeite, ou alguma outra coisa que juntasse as duas partes, vamos supor assim, eu teria que fazer sempre a que vem por baixo. Vamos supor, ela tá com o cabelo solto com um penteado e pega um pedaço do cabelo aqui, vamos supor. Se for pouquinho cabelo, pessoal, um pouco eu posso tampar com a tinta e depois, com muito cuidado, eu vou olhando na foto e fazendo aqui. Se for pouquinho cabelo, se for muito, pessoal, aí eu tenho que deixar aquele espaço para aquele cabelo, aquela parte em branco, no formato que for. Aí eu teria que fazer o kimono dela e depois o cabelo, tá? Porque se eu fazer o cabelo primeiro, pessoal, às vezes a gente pintando o kimono ou as vestes de qualquer pessoa, acaba interferindo na pintura. Tem algumas pessoas que conseguem, mas aí eu acho que não, assim, pelo menos pra mim não dá muito certo. É o que eu aconselho. Você sempre fazer dessa forma. Mas isso vai de cada um, pessoal. Mas eu aconselho você sempre fazer assim. Faz a roupa da pessoa e depois o cabelo. Se for muito espaço, um cabelo, uma mecha muito grande, vocês deixam aquela brecha com o formato do cabelo, preencher depois. Se precisar de retoques na roupa, na parte do cabelo, vocês pegam esse pincelzinho e vai com a tinta na ponta do pincel, colocando bem devagarinho. Se desfazer algum pedacinho do cabelo, vocês vêm com a tinta do cabelo e colocam de volta. Sempre primeiro a roupa e depois o cabelo, se o cabelo estiver por cima. Se o cabelo estiver atrás, aí sim vocês podem estar fazendo a roupa com maior liberdade. Mas se vocês sentirem dificuldade, vocês podem fazer o cabelo primeiro, que é o que está atrás, e depois a roupa. Ou a roupa e depois o cabelo, tá? Aí depois de tudo isso, pessoal, aí a gente vai fazendo de pouco em pouco. No próximo vídeo, como é bem explicado, pessoal, mas eu já vou partir para ensinar vocês a fazerem os olhos, a sobrancelha, o retoquinho do nariz, a boca. Aí qualquer dúvida, pessoal, é só vocês entrarem em contato comigo no link abaixo. Tem o link que direciona para o meu grupo do Facebook, onde eu posto mais dicas, faço também outras pinturas com maior limite de tempo. Vocês podem estar fazendo mais perguntas, eu sempre vou responder. Podem também perguntar nos comentários, assim que possível de visualizar, eu respondo, não tem problema, tá? Alguma dúvida de cor, sugestões nos vídeos que vocês queiram dar, algumas dicas, se sintam à vontade. Espero que eu tenha conseguido explicar bem. Então, por hoje é só, pessoal. Até o próximo vídeo. Peço uma curtidinha, pessoal, se o vídeo estiver assim, do agrado de vocês. Isso ajuda muito, estimula a fazer mais vídeos. E se inscrevam no canal. Compartilhem com outros também, que isso vai ajudar tanto
tanto eles como eu também na divulgação do meu trabalho.